Ô Pedrosa, o Vasco segue ligado aí no mercado. Sim. Vamos falar do Vascão agora. O que a diretoria está mapeando? Tem CEO novo, posições carentes, está buscando um atacante, um substituto para o Payet. Conta pra gente. Assim, o Vasco ele teve a chegada do diretor Admar Lopes. Admar Lopes, um cara que veio lá do futebol europeu, estava no Bordeaux, passou pelo Porto, passou pelo Mônaco e tudo mais. E o Fernando Diniz, ele é um cara muito centrado, né? Não é que ele não acha que precise de reforços, mas ele acredita muito no atleta. Então ele acredita muito que dentro desse elenco do Vasco da Gama ele possa recuperar alguns jogadores para serem peças importantes a partir do próximo semestre do futebol brasileiro. O Vasco hoje, no momento de negociação, até uma notícia dada na torcida vascaínos, está negociando com o Thiago Mendes, que é um volante de 33 anos, que o Flamengo já quis em algumas oportunidades, o São Paulo também sondou. É um jogador que vem de uma lesão grave, estava no Catar, no Al Rayyan, e parece que o contrato dele acaba aí já nos próximos dias. Mas eu vou ser sincero, Flávio, é um jogador que é muito bom tecnicamente, porém eu não consigo ter certeza física dele. E assim, não me espanta porque o head scout hoje do Vasco, é o cara que é o cabeça do scout do Vasco, era do Flamengo. Então é muito natural que ele tenha grandes dados sobre o Thiago Mendes. Então, assim, é um jogador que, tecnicamente, eu não discuto o quanto ele pode agregar. Fisicamente, ele pode agregar. O Vasco não pode mais ter jogadores baleados fisicamente. O Vasco já tem o Jair, com lesão grave. O Vasco já tem o Paulinho, com lesão grave. Ele tem 33 anos. Então, assim, eu não sei se a galera tá assistindo futebol, mas não dá mais pra você buscar jogadores que não têm saúde. Não dá mais pra você buscar jogadores que não aguentem fisicamente o ritmo do que se pede dentro do futebol brasileiro e mundial. Ter um jogador que vem de lesão grave, que é bom jogador, mas já com 33 anos, e para pagar um salário alto, é essa a melhor escolha para o Vasco? Repito, não discuto a técnica dele. Discuto o quanto o Vasco vai investir e o quanto o Vasco vai precisar de um atleta que já tem 33 anos, daqui a pouco faz 34, 35, 36. E aí? Vai ficar mais um jogador que já não tem um histórico de lesão grande dentro do clube e mais um jogador que também fisicamente não consegue entregar. Eu quero um volante, Flávio, vou dar um exemplo qualquer, que consiga jogar 40 jogos na temporada, que consiga jogar 50 jogos. Ele tem que estar saudável. E é um problema da situação do Vasco ali de primeira volância há muito tempo. O Hugo Moura é um jogador que oscila, não é confiável 100%. O Jair também é outro que oscila também, tem muito futebol e tudo mais. Então, assim, é uma posição carente e que se eu fosse a diretoria Cruz Maltina, eu buscaria um jogador mais jovem, um jogador que até você tem que fazer um investimento para jogar. Não adianta trazer um jogador que está voltando de lesão do futebol do Catar, que nem se sabe como é que ele vai chegar aqui para gastar um salário alto. Eu sou contra, tá? Eu sou contra essa contratação, não pelo Thiago Mendes em si, mas por todo o cenário que eu trouxe aqui. E sim, eles estão buscando também um jogador de ponta direita, principalmente. Na esquerda já tem o Nuno Moreira, que faz bem aquele papel, e um reserva para o Coutinho, além de também estar buscando um zagueiro. Só para trazer o panorama geral para vocês. Mas precisa também, Pedrosa, eu acho que não é o Vasco que não pode procurar mais jogadores assim. Eu acho que todos os clubes têm que analisar dessa maneira. Por exemplo, no Flamengo a gente tem bons exemplos em relação a isso. O Cebolinha, o De La Cruz, que o Flamengo fez um investimento absurdo. Não dá mais para uma diretoria investir alto num jogador que não vai te entregar números em campo. E quando eu falo números é aguentar o forte ritmo que é a temporada não só do futebol brasileiro. Por exemplo, Arrascaeta e Pedro, eles não podem jogar juntos. Então não dá para o Vasco, que vive uma situação financeira complicada, arriscar tanto no investimento alto, porque o Thiago Mendes é um investimento alto. Sim, o Flamengo tentou várias vezes, vários clubes já tentaram e não conseguiram por conta disso, porque o investimento é alto. Vai valer a pena fazer esse investimento num jogador que teoricamente não vai te entregar aquilo que tem que te entregar dentro de campo? Não sei se vale a pena você contratar um jogador que vai jogar 50% das partidas na temporada. Que aconteceu ontem, reunião essa que teve ali dois personagens. Admar Lopes, nosso executivo de futebol recém-contratado, né, o português, e Fernando Diniz. Os dois ficaram horas e horas e horas ali numa reunião e parece que o Admar Lopes trouxe para essa reunião uma lista com mais de 50 jogadores para o Fernando Diniz ter ali em mãos, né, para que o Vasco possa ir atrás. Essa lista foi fornecida pelo Admar Lopes, né, uma lista que ele já tinha antes mesmo de chegar ao Vasco da Gama. E a notícia é que Fernando Diniz não só gostou, como ele gostou muito dos nomes oferecidos, inclusive reconsiderando jogadores que o Vasco já vinha negociando, né? Jogadores que o Vasco já vinha tentando contratar, que depois aí dessa lista apresentada pelo Admar Lopes, parece que o Fernando Diniz ele falou, ó,
prefiro esse atleta que você está me apresentando do que aquele que o Vasco estava negociando. Então parece que a coisa fluiu bem, parece que essa próxima semana vai ser uma semana decisiva para o Vasco atacar o mercado, ir atrás aí dessas contratações, lembrando que o Vasco está atrás de pelo menos 5 reforços. Um zagueiro para ser titular ao lado do João Vitor, um primeiro volante, jogador que chegaria para brigar por posição com o Hugo Moura, um meia atacante que chegaria ali para ser o reserva imediato do Felipe Coutinho ou até jogar com o Coutinho no esquema de 4-4-2, um atacante de velocidade de lado de campo e um centroavante que chegaria ali para ser a sombra do Verratti ou jogar com o Verratti, como eu falei, jogando num 4-4-2. Em algumas oportunidades ali de partidas que o Vasco possa utilizar esse sistema tático. E aí a gente já vai entrar agora em negociações. Vamos lá. Ontem tivemos a informação que o meia chileno Matias Sepúlveda está numa negociação avançada com o Vasco. Inclusive uma notícia que vem do Chile, tá? O jogador é um meia de 26 anos, joga na Universidade do Chile. Já vou dar a minha opinião sobre o jogador. Para a Liga Chilena, jogador de boa qualidade. Para a Liga Brasileira, me assusta. Por quê? Porque é um jogador que a última temporada jogou na Universidade do Chile, que sem dúvida nenhuma é um dos maiores clubes chilenos ao lado do Colo-Colo, mas não foi titular absoluto, tá? Só foi titular em 14 partidas vestindo a camisa da Laú. Isso me assusta muito, porque a Liga Chilena é muito fraca, é uma liga muito fraca fisicamente, não oferece ali muito embate físico, e a gente sabe que o futebol brasileiro hoje, cara, está vendo o Campeonato Mundial de Clubes. O Botafogo bateu no PSG, o Flamengo venceu o Chelsea, o Fluminense deu dor de cabeça lá pro Borussia, e a gente sabe que a Liga Brasileira é muito forte. Então, a gente já viu aí alguns jogadores que o Vasco contratou nas últimas temporadas que não vem dando conta do recado. Garré, Lloyd Augusto, Maxime Domingues e outros atletas, o próprio Jean David, que é chileno, e não conseguem se adaptar ao futebol brasileiro pelo alto nível físico, técnico e tático. Então me assusta um pouco a possível contratação desse jogador que vem de uma liga fraca. Se estivesse falando de uma liga mexicana, que é uma liga muito forte, eu até ficaria ok, né? Que é o caso, por exemplo, do Brian Rodrigues, que é um nome que voltou com força total ao Vasco nesse momento. Parece que o Vasco voltou a negociar com a América do México. O Vasco fez a mesma proposta que fez no começo do ano, que teria sido aceita, né, no começo da temporada, que é uma compra do jogador pagando de forma parcelada, né? Parece que a negociação ali chega a perto de 6 milhões de euros, ou 30 milhões de reais, e o Vasco pagaria em cerca de 2 anos a contratação desse jogador. Então, empurrando, né, a contratação para frente, pagando ali um valor agora, de forma imediata, e empurrando o restante ali em parcelas ali nos próximos 2 anos. Me agrada muito. O Brian Rodrigues é um jogador de altíssimo nível, titular absoluto do América do México, que, como eu falei, é uma liga muito forte. É um cara que nos últimos 32 jogos fez 14 gols, deu 18 assistências, tá nadando de braçada lá no futebol mexicano, jogador de seleção uruguaia, e tem interesse de jogar no Brasil, porque entende que jogando na Liga Brasileira vai ter mais chance de ir à Copa do Mundo do ano que vem. Então me agrada, e me agrada muito. Um jogador que chegaria para brigar por posição e, na minha opinião, ser titular, roubar a vaga do Nuno Moreira. Com todo respeito ao Nuno, tá jogando muita bola, mas eu acho que o Brian é mais jogador que o Nuno Moreira e com certeza teria vaga nesse time do Vasco. Imagina, o Ryan de um lado, o Brian Rodrigues do outro, Verratti centralizado, a gente tem um ataque de força, né? Um ataque ali com certeza de muito potencial, com a possibilidade do Nuno Moreira vindo do segundo tempo e outros jogadores que poderiam brigar por posição, com certeza. Tem o David, tem o Wadson, enfim, tem os moleques da base que estão subindo, mas a possível contratação do Brian Rodrigues me agrada e me agrada muito. É isso aí, família vascaína, tudo bem com vocês? Eu tô chegando com tudo nesse sabadão, né? Tem muitas informações do gigante da colina. O Vasco vem negociando com o volante Thiago Mendes e também com o atacante Brenner, né? Fernando Diniz gosta muito do atacante Brenner desde a época de São Paulo. Então, assim, é um cara que o Fernando Diniz já conhece, é um cara polivalente, é um cara que joga muita bola. E o Thiago Mendes é um cara experiente. Agora tem que saber se realmente ele está bem fisicamente para defender as cores do Vasco da Gama. É um atleta muito interessante. Eu vou falar uma coisa para vocês. O Vasco vem se reforçando, né? Então, assim, o Vasco vai dar uma resposta muito boa para o mercado contratando esses atletas. Gosto muito da chegada desses jogadores. Mas eu quero saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham de ver o Thiago Mendes e também o atacante Brenner com a camisa do Vasco da Gama? Seria uma boa ou não seria? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus e até a próxima!